Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares, continuando. Meu aluno, você vai achar até que, Alexandre, eu já vi orações, já viu, não há dúvida. Mas agora a ideia é ficar preso a uma especificidade um cadinho diferente. Eu não vou classificar mais as orações, não vou colocar exemplos de objetiva direta, completiva nominal, de oração subordinada adverbial concessiva, não vou fazer nada disso. Eu só vou mostrar a você que quando se fala em sintaxe do período composto, é que essas tais orações subordinadas, elas representam um papel sintático com relação à chamada oração principal, que podem ser três papéis, né? Basicamente, um papel de um substantivo com as substantivas, um papel adverbial com as adverbiais e um papel adjetivo com as adjetivas. Então, tenta entender o que eu vou lhe dizer. Você vai acompanhar comigo aqui devagarzinho, nada demais. O assunto agora ele é tranquilo e muito importante para você. É como se fizesse aquele fechamento de raciocínio. Olha só, análise sintática, período composto. É a análise sintática do período composto, ou seja, aquele que é formado por mais de uma oração. A sintaxe ocorrerá nas orações subordinadas, ou seja, quando eu faço a análise sintática de um período composto, eu não quero saber a sintaxe da oração principal. A oração principal não traz consigo a sintaxe. Não estou falando dentro dela, entre elas, entre as orações. Eu quero saber qual é a função sintática, repare, da oração subordinada com relação à oração principal. Alexandre, está mais fácil entender de física quântica. Então calma, vamos aqui, olha para cá, ó. Olhou. Vou pegar um exemplo qualquer. Você está vendo que aqui, ó, preste atenção. Aqui estão as tais orações subordinadas substantivas, pelas quais já passamos. Existe a subjetiva, a objetiva direta, a indireta, a completiva nominal, a predicativa e a positiva. E aí eu vou pegar um exemplo qualquer. Por exemplo, João, olha aqui, ó. João, ele pediu que... Peraí, deixa-me ver o espaço, tá bom. Que houvesse aulas. Legal. Repare um detalhe. Tudo que já foi visto por você. Primeiro, duas orações. João pediu é a primeira. E que houvesse aulas é a segunda. Veja que esta oração, facilmente, você percebe, dá para ser substituída por isso. João pediu isso. Quando isso ocorre, nós temos a tal oração, repare, subordinada, substantiva. Até aqui a gente já foi. Legal. Agora entenda um detalhe. Qual é o papel sintático desta oração substantiva com relação a esta daqui, a quem ela se liga, a subordinada, que é a chamada oração, na subordinação, oração principal. Ok? Então preste atenção aqui. Repare, veja que quem pede, pede alguma coisa. Se pede alguma coisa, este verbo é aquele que pede um complemento para que haja uma unidade lógica de sentido aqui, né? E este complemento não é introduzido por preposição. Então veja que o verbo pedir é aquele verbo transitivo direto. Então repare, se ele é o transitivo direto, acompanhe comigo. A oração aqui que completa a ideia de um verbo transitivo direto é a objetiva direta.
aquela oração que funciona como objeto direto. Por isso que nós vamos chamá-la, olha só, ó, de objetiva direta. Percebeu? Então esta daqui é a oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Qual é o trabalho agora? Se ela é uma objetiva direta, qual é o papel sintático representado por ela? Se ela é uma objetiva direta, o papel sintático representado por ela é de um objeto, ó, objeto direto. Meu aluno, eu pergunto a você, isso é difícil? Não tem nada de difícil nessa história. Então, deixe-me colocar mais um exemplo aqui. Vou apagar este. Alexandre, não apaga não. É só você parar o vídeo, meu aluno. Para de bobeira, você não está vendo aula ao vivo não, deixa de ser bobo. Para o vídeo aí, rapaz. Para o vídeo, depois você volta o vídeo. Alexandre, é porque eu me esqueço. Tudo bem, eu vou perdoar você. A gente não vai brigar por causa disso. Então, olha só. Apaguei aqui. Vamos ver um outro exemplo. Olha só. Ó, outro exemplo, deixe-me pensar num bom. Ó, aqui, ó, esse aqui, ó. Pediu-se, ó, pediu-se que houvesse aulas. Veja que o exemplo é um pouco parecido, só que um detalhe. Apareceu o pronome ser. Quando aparece o pronome ser, meu filho, você não coloca um pé atrás não, você tem que colocar dois. Por quê? Porque vem rolo. É ali que de certo, vem rolo. Então repare aqui um detalhe. Primeiro detalhe importante é você perceber que existem duas orações. Pediu-se, é a primeira. Que houvesse aulas, é a segunda. Quem pede, como você já viu, pede alguma coisa. Então é um verbo chamado transitivo direto. Por que ele é transitivo direto? Porque ele não pede um complemento preposicionado. Legal. Mas cuidado que nem tudo que reluz é ouro. Não vai dar mole. Veja que este ser, quando ligado a um verbo transitivo direto, você lembra, ele é o tal do apassivador. Se se trata de apassivador, na sequência, vou até me aproximar, não vai errar isso, hein? Na sequência, não vem objeto direto não, vem sujeito, hein? Ah, Alexandre, mas eu ainda estou capengando aí. Calma, meu filho, isso é normal. Agora, se continuar capengando, aí é a hora ideal para rezar para Santa Rita, das causas impossíveis. Aí reza um Pai Nosso, Ave Maria, vê o que está acontecendo, está dando rolo, meu filho. Por enquanto você pode dar mole, mas qualquer coisa é Santa Rita, das causas impossíveis, levanta até quem já morreu. Acredite. Então, já que aqui vem o pronome passivador, repare, na sequência, não vai me dizer que vem uma objetiva direta, porque não vem. Venha o sujeito. O que está escrito é isso, substituir por isso de novo, ó. Isso foi pedido. Isso é igual a pediu-se isso. Então aqui apareceu a oração que funciona como sujeito. É a oração subordinada, substantiva. Agora, ó, que funciona como sujeito é a subjetiva. Percebeu? Esta oração aqui, ela é o sujeito do verbo pedir. E aí, aquela perguntinha boba. Se ela é a subjetiva, se ela funciona como sujeito, qual é o papel sintático representado por ela? É lógico que vai ser sujeito. Se ela é uma subjetiva, ela sintaticamente vai representar um sujeito. Você está vendo isso, meu aluno? Então, é exatamente isso que a gente está tentando mostrar a você. Que a tal da subordinação,
ela sempre trabalha com uma dependência sintática entre a oração subordinada e a oração principal a que ela se refere. Ela sempre vai ter um papel sintático, seja objeto direto, seja sujeito, seja predicativo, seja aposto, seja complemento nominal, o que for, só quase que não sai, vai ter uma função sintática. Alexandre, eu não me lembro dessa apositiva, funciona como aposto. Lembra que aposto é o elemento esclarecedor? Vou colocar umzinho aqui só para tirar uma ondinha. Repare, num bate-papo entre você e mim, eu falo assim, ó, não se esqueça de que, meu aluno, eu pedi isto, 2 pontos, que você estude. Repare um detalhe, que você estude. Veja que quando eu bato um papo com você e falo assim, né? Não bate papo entre mim e você, entre você e mim, eu falo assim, rapaz, sabe naquele dia? Pô, acabou que eu não pedi o que eu deveria ter pedido. Eu não pedi isto. Aí paro, não pedi isto. Aí você, tá maluco, Alexandre? Não pediu isto o quê? Não pedi isto o quê? Que você estude. Então veja que este elemento aqui, ó, que você estude, que é esta oração, esclarece, explica o que é isto. Explica o que é isto, né? Deus é Pai, o sangue de Jesus tem poder. Então, se explica o que é isto, não há dúvida de que esta oração, ela esclarece, ela explica. E adivinhe de quem é esse papel sintático? É do aposto. Por isso que esta oração, ela é classificada como oração subordinada substantiva apositiva. A apositiva é exatamente esta, cujo papel sintático é de um aposto. Então repare o seguinte, que você não pode errar de maneira alguma qual é o papel sintático das orações chamadas subordinadas substantivas. Mole, tá tudo aqui, ó. Da subjetiva é sujeito, da objetiva direta é objeto direto, da objetiva indireta é um objeto indireto, do complemento nominal, o papel sintático é de um complemento nominal. Da completiva nominal, o papel sintático é de um complemento nominal. Alexandre, é fácil. É tão fácil que não cai em prova. Ah, Alexandre, tão infeliz. Por que você está me explicando, pô? Não, porque eu tenho que apresentar, meu aluno. Quando eu falo que não cai em prova, eu não estou dizendo que não caia em prova. Não é uma tendência, mas esta noção é importante para você. Não se esquive desta informação. Vai dar mole, hein? Então vai aqui. E lógico, o papel sintático de uma predicativa é um predicativo. E o papel sintático da apositiva, como você viu comigo, é um aposto. Legal? Isso das chamadas substantivas. Ok. Vou beber um golinho de água. Vamos partir para as subordinadas adverbiais. Vem comigo. Das adverbiais, tranquilo também. Você se lembra que as adverbiais, repare, elas podem ser de 9 tipos. Causais, consecutivas, concessivas, temporais, condicionais, finais, conformativas, comparativas e proporcionais. E eu lhe passei, houve uma aula, quais eram os principais conectivos, e eu sei que você fez um quadrinho, você fez aquele mapa mental para não esquecer os conectivos. Alexandre, eu não fiz não, meu aluno, você está de brincadeira comigo. Olha o que eu estou dizendo. Se você chegar à prova, Alexandre, você nem sabe a prova que eu vou fazer? Eu sei, meu aluno. Acredite,
Eu tenho conexão com Jesus Cristo. Se você chegar à prova sem o domínio desses tais conectivos, vou lhe dar uma ideia boa. Como se fala no Rio de Janeiro hoje, entre os moleques, vou dar um papo reto. O papo reto sabe qual é? Você de 30 questões está perdendo entre 3 e 5. 3 a 5 questões. Uma prova com 20 questões, pode ser qualquer uma. Escolha uma banca aí, pensa numa. A OCP pensou? 3 questões, 2 questões. CESP, 4 questões. ESAF, eu estou falando qualquer banca, 5 questões. Valor semântico de conectivos, isso é lei. Lei. O presidente do país, Jair Bolsonaro, ele criou a lei. Tem que cair semântica de conectivo na prova do aluno Alfacom. Não é do aluno Alfacom, de qualquer aluno, mas vai cair. Então você tenha isso na ponta da língua, senão vai dar problema, hein? Aí voltando aqui, repare, todas as orações adverbiais, Alexandre, bota uma aí para mim, eu não me lembro, então vou colocar, só porque você não se lembra. Um exemplo qualquer. Por exemplo, uma causal, repare. Ele não veio. Ele não veio ao curso. Qual foi o motivo? Qual foi a causa? Qual foi a razão? Pois está doente. Então, repare que aqui existem 2 orações. E veja que claramente, por estar doente, ele não veio ao curso. Então aqui é claro que existe a razão, existe a causa, existe o motivo de ele não ter vindo. Então por isso que esta oração aqui, pois está doente, ela é chamada de subordinada adverbial, você se lembra disso, causal, porque ela vai gerar a causa desta oração aqui anterior, que é chamada de oração, oração principal. Beleza até aí? Beleza. O que você tem de ter em mente neste momento? Você tem de ter em mente neste momento o seguinte, que todas as orações subordinadas adverbiais, todas, possuem o seguinte papel sintático, adjuntos adverbiais. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, que esta oração aqui, subordinada adverbial causal, tem um papel sintático. Qual é o papel sintático dela com relação à oração principal? O papel sintático dela é representar um adjunto adverbial. Se você quiser tirar uma ondinha, um adjunto adverbial de causa. Ela é causal, é de causa. Todas elas, sem exceção. Então, todas as orações adverbiais, de cabo a rabo, sintaticamente representarão adjuntos adverbiais ligados à oração principal. Ok? Beleza. Partamos. Vem comigo. Acompanhe o papai aqui, meu filho. Aqui, as últimas subordinadas. Além das substantivas, além das adverbiais, nós temos as subordinadas adjetivas. 2 tipos. Você se lembra? Quais são os 2 tipos? As restritivas, S, V, sem vírgulas. Na verdade, não são vírgulas, sem sinais de pontuação. E as explicativas, C, V, com vírgulas. Ok? Beleza. E aí, só para você entender, eu vou colocar 2 exemplos quaisquer aqui, Preste atenção. O aluno que chegou
chegou, ficou, ele ficou ali. Beleza. E a outra? O aluno que chegou, ele ficou ali. Alexandre, não é a mesma coisa não? Lógico que eu vou fazer a mudança, né? Repare, vírgula, vírgula. Primeiro detalhe importante. Repare que estas, duas aqui que eu estou sublinhando, estão sendo introduzidas pelo que no caso, o aluno o qual chegou ficou ali, estão os dois que's, substituindo o aluno. E daria para eu substituí-los pelo tal do qual. Então não há dúvida de que, eu sei que você já sabe, que estes dois aqui, são chamados pronomes, pronomes relativos. Até aí, acredito que tá maneiro. Agora, um detalhe importante. A adjetiva, se aqui é um pronome relativo, a adjetiva introduzida pelo pronome relativo, sempre, não sendo reduzida, sem a presença de sinal de pontuação, é a restritiva. E a adjetiva com a presença do sinal de pontuação é a explicativa. Ok, até aí tranquilo. Mas, Alexandre, sintaticamente, qual é o papel delas, seja adjetiva restritiva ou adjetiva explicativa, com relação à oração principal? Se elas estão associadas, veja, a um substantivo, se elas modificam um substantivo, tanto que são classificadas como adjetivas, elas sintaticamente sempre representarão um adjunto adnominal. Cuidado para não confundir com aposto explicativo, não tem nada a ver. Mas, Alexandre, salvo engano, você falou que adjunto adnominal não pode ser separado do termo a que se refere por sinal de pontuação. Não pode. Há uma exceção. Qual é a exceção? O adjunto adnominal representado pela oração subordinada adjetiva explicativa. Ainda que traga sinal de pontuação, ela, sintaticamente falando, ela é um adjunto adnominal do termo a que ela se refere. Por favor, coloque isso no papel, hein? Então, tanto a adjetiva restritiva quanto a adjetiva explicativa, sintaticamente falando, são adjuntos adnominais. Fechou o pacote. Percebeu como é que tem nada difícil? Agora, é colocar isso no papel, porque senão cai no esquecimento, dá rolo e daqui a pouco você está sendo induzido a erro. Aí o que a gente faz depois daquela aguinha? Exercício, vamos embora. Acompanhe. Questão número 1. Repare. As palavras dispostas nas orações exercem diferentes funções sintáticas, de modo a possibilitar a transmissão da informação. Indique o termo da oração que não constata na frase a seguir. Trata-se, peraí, deixa eu botar minha canetinha aqui. Botei minha canetinha. Trata-se de uma atividade dialógica de seleção. Então, aqui eu tenho objeto indireto de seleção, reordenação e reconstrução de sentidos. Então, repare o que não tem. Objeto indireto tem, é tudo que eu sublinhei. O sujeito aqui é indeterminado, se trata de, o ser, no caso, é o PIS. Transitivo indireto, trata de, é o PIS. O PIS me dá um sujeito indeterminado. Complemento nominal. Reconstrução de sentidos, repare, de sentidos, isso está sendo construído, é um termo passivo. Se ele é um termo passivo, olha o que eu vou fazer para você, Ele é um termo paciente.
Se ele é um termo paciente, olha o que aconteceu, CN. Se ele é CN, ele é complemento nominal. Então, na passagem, o que não existe é a adjunta adverbial. Letra A de Alexandre. Então, vamos que vamos, meu filho. Olha a próxima. Questão número 2. São múltiplas as possibilidades de combinar e relacionar as orações num período composto, em função do efeito sentido pretendido para aquele enunciado. No período, a tempestade foi tão... Aqui, ó, foi tão... Lembra do tão? Se eu vir o tão, tal, tanto e tamanho, mais a palavra que, não há dúvida, sempre haverá uma relação de causa e efeito, uma relação de causa e consequência. Você já viu isso 1.270.000 vezes. Então, aqui, a relação estabelecida é de causa e consequência. Tão, tal, tanto tamanho, mais o que? Vai ser relação de causa e efeito. Por isso, letra C, C de cabrito. Então, vamos para a próxima questão, repare. Mas só a escrita A fixou, repare, quem fixou, fixa alguma coisa. Fixou A, que no caso aqui vai estar retomando alguém que não apresentou, né? Então, fixou, por exemplo, a nova realidade do mundo. Então, o A, você sabe, os As, quando completam a ideia de um verbo, vão representar o tal do OD, o objeto direto. Ele quer saber qual dos termos destacados possui a mesma função, letra A. Contar histórias é o antecedente remoto da literatura. Não, o é o verbo de ligação, é predicativo do sujeito. Letra B, inspirava nos humanos isso. Inspirava o quê? A mesma ficção. Então, este é o complemento do verbo inspirar, objeto direto. Pode marcar. Letra C, as vidas que não tinham nem nunca teriam, em sua miúda e sucinta realidade. Não teriam em sua miúda e sucinta realidade, isso é adjunta adverbial. Na letra D, a mesma história. E os faziam viajar por onde? Pelo espaço. Outro adjunto adverbial. Até por eliminação, meu aluno, se tem preposição, pelo é por mais o, como é que vai ser objeto direto? Letra E, a oralidade contribuiu de maneira decisiva, a mesma história. É outro adjunto adverbial e repare, mais uma vez, introduzido por preposição. Numa questão como esta, você não pode perder 10 segundos. Letra B é B de bola. Partamos para a próxima. Acompanhe comigo. O período da necessidade de guardar as moedas de segurança fez surgirem os bancos, o termo os bancos funciona, então são duas orações. Quem fez foi a necessidade, é o núcleo. E o que surgiu? Foram os bancos. Então, os bancos surgiram. Então, repare que aqui, os bancos é o sujeito do verbo surgir. Letra A, é o agente do fez. Não, fez foi a necessidade. É o sujeito de surgirem? Pode marcar. É o complemento de surgirem? Não, não é o complemento, é o sujeito, tá fora. É o adjunto adverbial? Tá bêbada. E na letra E, complemento do verbo fazer? Não, o complemento fazer é toda a oração. Fez isso. Fez surgirem os bancos. Aqui tem uma chamada objetiva direta, no caso que está reduzida de infinitivo. Então não há dúvida de que a letra B realmente é a resposta. Na próxima, analise as afirmativas a seguir e marque a opção correta quanto à classificação das orações. Aconselho-a a que aprenda português. Então, quem aconselha, aconselha alguém a. Então, esta oração não é completiva nominal, é objetiva indireta. O verbo aconselhar, ele é transitivo direto e indireto. Aconselha alguém a isso. Então, é objetivo indireta, tá fora. Letra B, o jornal que você trouxe é velho. Adjetivo, olha lá, que você trouxe, é isso aqui, não é uma explicativa, não há pontuação, é restritiva, 0. Letra C, se Joana gosta de você, por que não a procura? Subordinada adverbial causal, aqui é um já que, cuidado com isso, não é um caso. Então, a gente estudou isso. Já que Joana gosta de você,
Por que não há procura? Se der para substituir o C por já que, ela é causal, é 10. Pode marcar a letra C. Trabalha e estarás salvo. Adverbial consecutiva tá de brincadeira. Trabalha e, o E é aditivo, tá adicionando, tá perdidinha. Jussara fuma, mas não traga. Não é aditiva, é adversativa, tá querendo induzir você a erro. Este E é igual a mais. Quando o E é igual a mais, não se trata de adição, se trata de adversidade, até porque quem fuma traga, mas a danada bota na boca e cospe. Então aí não é a adição, é a adversidade. Legal? Por isso, questão a última, né? Letra C é C de Cristo. Estou esperando você na próxima aula. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.